Olá. Ah, ele mandou falar baixo, né? Eu sugiro, eu peço que mais uma vez a gente feche os olhos. É uma necessidade minha. E com os pés bem plantados no chão, possamos buscar a imagem do grande terapeuta, Jesus, responsável por uma mensagem que nos resgata. Crie a imagem dele, como melhor se adequar a você. É como se ele estivesse à sua frente e ele dissesse: cuide bem de você. Você está aqui para isso. E nesse momento, como parte desse autocuidado, dessa proposta de se olhar como um ser merecedor, entra nesse espaço onde você está com ele, uma criança, você com 7 anos, segurando na mão direita a mão esquerda do seu pai, e na mãozinha esquerda dessa criança, a mão direita da sua mãe. Entram nesse ambiente. Jesus, na sua proposta de felicidade e de bem-estar, olha para você e diz: todo o processo começa aí. Todo o processo do cuidar de si começa aí. Respire. E no seu tempo, abra os olhos. Agora sim, boa noite. A pergunta é: o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Dentro da proposta que eu vou defender. Eu sei que para algumas pessoas é uma proposta nova, é uma ideia nova, pode não fazer sentido, à vontade, fique à vontade. É bom até que não faça, mas que esse não fazer sentido motive você a investigar, a se observar, porque é muito fácil negar aquilo que nós não temos base nem para negar, mas que de alguma forma mexe conosco. E ao mexer conosco, a gente sistematicamente, acomodadamente, negamos. Quem de nós, né, nunca disse: isso não faz o menor sentido. Você tem base que te fundamenta o não fazer sentido ou simplesmente não quer ter base? Então, para não fazer sentido, estude. Nós vamos falar sobre a raiva. Essa experiência simples que nós fizemos há segundos atrás tem tudo a ver com a energia positiva da raiva. Tem? Tem. Do meu ponto de vista, tem. Vamos lá, direto ao ponto, né? Tem muitos rodeios, direto ao nosso assunto. Eu vou dividir a minha explanação em 3 momentos. Primeiro, eu vou apresentar a vocês o que eu entendo por níveis de consciência baseado neste livro, Do Medo à Confiança, de Roberto Zimmer.
eu tenho esse livro em PDF, que depois quiser entrar em contato comigo, eu envio com muito prazer. Porque esse livro me ajudou a clarear aquilo que eu, como espírita de vó, de pai e de mãe, sempre ouvi e sempre falei na tal reforma íntima. E eu falava com a ingenuidade de quem acha que sabia o que estava dizendo. Por que ingenuidade? Porque eu falava de reforma íntima como se bastasse querer, porque eu era muito bem intencionado. Basta querer, você vai fazer a reforma íntima. Mas o que é bem a reforma íntima? Isso foi pauta de outra palestra, em outro tempo, tá? No Instagram do JEP, porque fica gravado em outro momento. Eu não vou poder entrar nesse assunto. Quando eu li e entendi, comecei a entender os tais níveis de consciência, eu comecei a perceber que há um processo. E esse processo demanda maturidade emocional. Por isso que eu trouxe a criança e trouxe meus pais, seus pais, representando sua, minha, nossa ancestralidade. Não há reforma íntima sem o garoto, sem a garota. Não há reforma íntima sem olhar para os pais com um olhar mais amadurecido, independente do que houve. O que está em jogo não é se foi certo ou se foi errado. Foi do jeito que foi. Pá! E pronto. O que é que eu faço com isso? Carrego a velha e eterna sensação de injustiça que me deixa infantilizado emocionalmente. Daí surge o termo criança emocional. Eu fico presa a eventos do passado e não avanço, não cresço, procurando culpados. E o que é pior, projetando os culpados, que normalmente são os ancestrais, nos relacionamentos, no casamento, nos namoros, nas relações de amizade, enfim, nos relacionamentos. Então vamos lá. Disciplina, porque é muita coisa para ser dito e eu me comprometi comigo de concluir levando tudo que eu me comprometi em trazer. Então vamos, primeiro ponto que eu quero apresentar na lâmina seguinte, o que são os níveis de consciência, repito, baseados nesse livro, Do Medo à Confiança, de Roberto Zimmer. Mário, onde a gente encontra? Só no sebo eletrônico, caríssimo, que ele não é mais editado. E comigo, se você pedir em PDF, que eu lhe mando, claro, óbvio, gratuitamente. É um prazer, porque eu sou tão grato ao livro que é o mínimo que eu posso fazer, divulgá-lo. Segundo ponto que eu quero trazer, raiva. O que é a raiva? Qual o papel dela? Como usamos a raiva? Como ela se manifesta em nossa vida? Aspectos negativos da raiva, aspectos positivos da raiva ou a virtude da raiva, como eu costumo dizer. O termo virtude da raiva, eu colei, né? Peguei emprestado de um livro atribuído ao neto do Gandhi. Eu não lembro o nome dele, foi uma falha minha, poderia ter trazido, mas esse livro existe, está aí, eu tenho esse livro. A virtude da raiva, achei fantástica a expressão. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto tem a ver com a forma como eu iniciei. É você olhando para você. Terceira parte da nossa explanação. Ou você atua na sua vida, ou você continuará uma criança queixosa com a vida emaranhada, encenando peças teatrais ao longo da vida entre vítimas e culpados. Assumir a própria vida
comando, as escolhas conscientes, é preciso a energia da raiva. Eu escrevi no meu Instagram, faço aqui uma divulgação, Mário Rocha, Instituto Vida, em dezembro, todo mundo, bem, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Minha querida, que bom revê-la. Ela me reconheceu e viu que era eu, viu? Tudo bem, claro. Vamos voltar, né? Daqui a algum tempo. Pronto. Aí eu escrevi, lancei uma proposta. O seu ano novo, porque feliz ano novo é muito fácil, e acho que a gente deve falar mesmo sabendo que muitas vezes fica muito raso, né? Essa abordagem do feliz ano novo. A gente espera que vai ser novo, vai ser feliz, porque eu desejo que seja. Não. Não vai, não. Não vai. Ou você libera a energia positiva da raiva, ou não tem ano novo. Eu disse isso lá. Sem a energia positiva da raiva, não há mudança. Eu estou defendendo essa ideia. Eu sei como a ideia de raiva está muito associada à violência, à pancada, a coisas negativas. Eu vou precisar repetir muito aqui, para ver se a gente leva daqui uma proposta mais flexível sobre o tema raiva. Então, vamos seguir. Então, são esses 3 pontos, tá bom? Os níveis de consciência que o Roberto Zimmer trabalha, esse gráfico ele tem aqui, ele coloca várias vezes. Tem capítulos sobre os 7 níveis de consciência. Primeiro, eu apresento os 7 níveis, digo de forma muito básica o que representa cada um deles, e em seguida nós vamos entender onde a raiva entra aí. Aquilo que eu chamo de energia positiva ou a energia negativa da raiva. Tá bom? Bom, o nível mais primitivo é o nível de sobrevivência. Um outro nível muito primitivo é o nível de relacionamentos adoecidos. Esses 2 níveis de consciência é o que eu costumo chamar de inferno. Inferno? Sim, inferno. Inferno? Como assim inferno? Inferno consciencial, né? É viver um grande faz de conta, é sofrimento, dor, sofrimento, adoecimento. Nós vivemos desses 2 níveis de consciência mais primitivos. O que é que eu entendo por nível de consciência? Nível de consciência é a minha, é a sua, é a nossa capacidade de perceber e entender a realidade. Um fato é percebido por mim de uma forma, é percebido por você de outra forma. Você percebe oportunidades e até motivos de gratidão verdadeiro. Eu só vejo motivo de vitimização, de injustiça, de dor, de sofrimento. Isso, de acordo com o nosso nível de consciência, nós percebemos, repetindo, de forma variada, a realidade. Ok? Até aí? Portanto, eu vou, de vez em quando, repetir. Nível de consciência é como eu percebo a verdade. A verdade não, a realidade. Que é para mim uma coisa verdadeira, para você é diferente, enfim. Ok? O terceiro nível, autoestima. Isso aqui é sofrimento, muito sofrimento. Autoestima, vou já explicar cada um deles. Iniciamos um processo de transformação comprometido comigo, com a minha história, com meu bem-estar. Esse nível de transformação só é possível quando eu me coloco como referência da minha vida. Eu tenho falado muito sobre isso. No Instagram eu tenho colocado uma série de reflexões
Nunca verdades fechadas. Deus me livre de ter verdades fechadas. Eu, na época que tinha um perfil mais bonzinho, mais certinho, e aí eu tenho que olhar para a minha história com muito respeito e dignidade. Foi uma das grandes viradas que eu dei na minha vida, porque eu carregava muita culpa, porque eu tinha que fazer tudo certinho, perfeito, e a energia da raiva eu reprimia. Sabe para onde vai a energia da raiva reprimida? Sabe em que se transforma? Quando você reprime, recalca a energia da raiva, que é a energia da força. Força! Força! Raiva a gente pensa logo que é porrada, pancada, violência. Não estou falando disso. Ela também se manifesta dessa forma, mas vamos lá. Transformação sem a energia da raiva não ocorre. Reforma íntima, que a gente idealiza, romantiza, acha que basta querer, não ocorre. Você precisa de uma força que leve você a se olhar como referência. Opa, Mário, você está falando de egoísmo. Aí, se eu pudesse, eu dava uma pancadinha na mesa. Pá! Ah, porque se irritou. Não, é porque essa pancadinha na mesa, ela representa um basta. Basta de ficar idealizando. Basta de se colocar em segundo plano e chamar isso de virtude. Chamar isso de bondade, caridade. Um dos maiores, no meu ponto de vista, exemplos de ser humano contemporânea nossa, de quem usou a energia positiva da raiva, foi Irmã Dulce. Já imaginou se Irmã Dulce não usasse a energia positiva da raiva? Ela seria mais uma pessoa cheia de fé, temente a Deus, não estou aqui censurando a fé religiosa dela, passiva, que conviveria com as injustiças passivamente, como nós, de um modo geral, fazemos. Para ela fazer o que ela fez, ela precisou liberar uma força. Sim ou não, gente? Sim. Essa força eu chamo energia positiva da raiva. Já estou começando a desconstruir aquela ideia rígida, muitas vezes rígida, de que raiva é sempre violência e agressividade. Ela se manifesta dessa forma também. Então vamos lá. Transformação sem energia positiva da raiva é enganação, não tem. Um quinto nível é o nível de vocação. Avançar um pouquinho. Ora, o nível de vocação, eu paro, eu comigo, não estou prestar conta a ninguém. O prestação de conta aos outros está aqui, ó, inferno. Eu tenho que representar um papel para que você goste de mim. Nós vivemos de personagens. São muitos personagens que nós utilizamos nesse grande palco. É porque somos fingidos? Não. Somos imaturos, somos crianças e precisamos do aplauso. Porque lá atrás faltou, ou tivemos a sensação que faltou. Vocação é o que é que eu venho fazer aqui, o que é que eu vim fazer aqui, o que é que me deixa efetivamente feliz. É o nível de vocação. Só com muita força você consegue caminhar na direção do seu propósito. Sentido da vida, para mim, para você. O sexto nível é o nível de interdependência. O sexto e o sétimo, eu normalmente não exploro muito, porque, na minha opinião, são níveis de consciência que nós estamos muito longe. Existe no planeta Terra? Existe, mas estamos muito longe. Mas eu vou, pelo menos, apresentá-los, e o Roberto Zimmer ajudará você, se você tiver interesse, a entender melhor.
O nível de interdependência, o nome já diz, né? Inter, entre. Eu dependo de você, você depende de mim. É um nível de consciência em que eu olho para você como extensão de mim. Eu sou incapaz de fazer um mal a você. Eu olho para você com compreensão, empatia, tolerância. Eu não estou falando desse sentimento superficial de amor, até que você não pise no meu pé. Porque enquanto não pisa no meu pé, eu amo você. Pisou no meu pé, eu estou falando de interdependência, é o nível de maturidade espiritual que eu, Mário, diria que Irmã Dulce teve, Madre Teresa de Calcutá teve, não tem, Chico Xavier, entre outros. Interdependência. Chico Xavier ficava até 3h30 da manhã, acordava às 6 horas para ir trabalhar. Até 3h30 da manhã, atendendo pessoas com sorrisos nos lábios. Ele se sentia na obrigação, ele tinha que fazer aquilo. Não, ele não tinha que fazer, ele fazia porque ele queria, porque ele vibrava naquela frequência em que eu me vejo no sofrimento daquele irmão e eu não vou conseguir dormir sabendo que existem pessoas que precisam de uma palavra minha, que eu sei que ajuda, consola, coisas que nós não entendemos, porque estamos num nível de consciência bem diferente. Sabedoria são os grandes mestres que vieram ao planeta Terra para darem, cada um na sua área, sua contribuição cósmica. Representantes, legítimos representantes das leis naturais. No campo da espiritualidade, no campo da música, no campo da arte, no campo da literatura, no campo do conhecimento científico. Esses ainda a gente não entendemos. Por isso que eu vou conversar um pouquinho só até aqui. Vamos lá. Nível de sobrevivência. Tenho que matar um leão por dia. Como é que você está? Matando um leão por dia. Na batalha. Na luta. Aí fazemos cara de sofrido. É bem infantil. É a nossa criancinha dizendo, eu quero aplauso. Eu preciso representar o papel do cara super isso, super aquilo. Ou seja, não tem para mim, nem tem para você, tá? Ou é para mim ou é para você. Eu estou competindo com você. Vocês sabem o que é isso, gente? Competição, mundo corporativo e precisa ser... Eu trabalhei 30 anos em RH. Você entende um pouquinho de mundo corporativo baseado na minha experiência. Mas não é só no mundo corporativo, os ambientes religiosos. Eu não consigo lhe ver como um igual. Eu lhe vejo muitas vezes como uma ameaça. Alguém que eu invejo, alguém com quem eu me comparo. Isso é bem infantil. É nível de sobrevivência, que está muito relacionado, essas características, ao nível de relacionamento. No nível de sobrevivência, o mundo é escasso, é violento, é perigoso. Deus, no nível de consciência, é alguém que vai me salvar, que eu tenho que bajular, que eu tenho que fazer joguinhos. Senhor, está vendo quanto eu digo que tu és fiel? Agora, por favor, garanta o que eu estou dizendo, me ajuda. Porque eu não acredito em mim, eu não sou educado para acreditar em mim. Os religiosos, de um modo geral, manipulam, estou falando de religião A, B, C e D, desde sempre, é só, você estuda história, já estudou, se não estudou, claro que estudou, vá lá. As instituições religiosas, durante muito tempo, manipulam, sabe por quê? Porque quem está no poder e não quer abrir mão dele, olha para o povo de um modo geral e vê um monte de criança carente. Um monte de criança que eu tenho que prometer dar o apoio, o amparo que elas precisam e que elas acham que não tem a força. Então eu não estimulo a força nelas. De um modo geral. Bom, essa é uma reflexão, fique à vontade para concordar ou discordar. No nível de sobrevivência, o mundo é escasso. Eu estou competindo. Estou invejando. Estou me comparando. Chego no estacionamento do prédio,
Vizinho à minha vaga, um carro novo. Como assim? Como é que o fulano de tal comprou esse carro? Não é possível. Aí começamos a delirar. Isso tem a ver, esses pensamentos automáticos, que por sinal em fevereiro, o meu amigo Hamilton já me convidou para a Piedade, a gente vai falar final de fevereiro, um pouco sobre pensamentos automáticos, porque nós vamos falar sobre autoconceito, que é a base de tudo isso que nós estamos falando. E os pensamentos fazem parte desse conjunto de fatores. Aí eu começo a delirar e começo a me sentir na obrigação de trocar meu carro. Gente, isso é muito infantil, isso é muito perturbador. No mundo de sobrevivência, não é só a questão da fome. Ah, porque o cara está passando fome, está no mundo de sobrevivência. Está. Os bilionários, muitos, vivem no nível de sobrevivência. Dormem à base de medicamento, com medo de perder com a oscilação da bolsa, de Nova York, de Xangai, de Milão, de não sei onde, perder milhões de euros, dólares. E vive ligado em dinheiro. Isso é nível de sobrevivência. É a forma como eu lido com a realidade. Sofrida, pesada. Nível de relacionamento eu preciso da sua aprovação. Eu preciso da sua aprovação. A sua aprovação acima de qualquer coisa. Eu faço o que for preciso, mas você precisa me aplaudir. Isso é bem infantil. Isso é tão sofrido que de repente vem aquilo que eu chamo, uma perguntinha que eu também postei alguma coisa sobre isso, quando eu paro, depois de muita peia, de muito sofrimento, eu paro e pergunto, e eu? E eu nessa história toda, nesse teatro, nesse mundo do faz de conta? E eu? Quando é que eu vou me levar a sério? Quando é que eu vou parar de representar personagens e olhar para mim? É o nível de autoestima, é o início de uma virada, ainda à base do medo. Porque algo em mim diz, cuidado, não vão te entender, as pessoas vão deixar de gostar de você, você tem que privilegiar os outros, sempre foi assim, família então, hein? Sei que você deve estar pensando em alguém, faz parte. A pergunta é, e eu? E eu é você com você, e eu? Onde é que eu vou me preservar? Aí vem a transformação. A transformação, ele considera aqui nesse livro, o período da crise, em que eu vou trocar a pele, simbolicamente falando. Eu vou olhar para mim e me colocar como referência. Aí entra a energia da raiva. Sem a energia da raiva, nada acontece. Ficamos só no chororô, no mimimi, esperando que Deus, porque sou uma pessoa de muita fé, faça a minha parte. Fé sem ação, gente, é a energia negativa da raiva. É engolir a raiva. É engolir a força vital. Transformação é a grande sacada. E aí eu paro e me pergunto, qual é o meu propósito de vida? O que é que eu vim fazer aqui? Apresentado os 5 primeiros níveis de consciência, o resto vocês vão ler. Se tiver interesse, se não tiver, tudo bem. Nós vamos seguir. Percebam que o nome do livro é Do Medo à Confiança. Então, os 3 primeiros, meu sentimento é de medo, eu faço a transição entre o medo e a confiança, e os 3 maiores, os 3 acima, são os sentimentos de confiança. Sinônima, palavra sinônima de vida, palavra sinônima de amor. Ok? Medo é a parte essencial de nossa existência e não pode ser evitado. Quanto mais o negamos ou rejeitamos, mais poderoso ele se torna. O medo é uma força da natureza, é uma das emoções básicas. Todo ser humano naturalmente tem medo.
Portanto, como é uma energia básica, tem o lado, vamos chamar assim, tá? Para ficar mais, facilitar a comunicação, o lado positivo e o lado negativo. Criamos medos imaginários. Isso tem a ver com a nossa estrutura familiar, isso tem a ver com o nosso sistema familiar, isso tem a ver com o ambiente que nós fomos educados nesta existência. Tem a ver com os ancestrais. Para mim, claramente, a forma negativa do medo, medos imaginários. E aí desenvolvemos uma capacidade de ter medo, né? Lidamos mal com medo e negamos. Ih, complicou, negou, complicou. A pior alternativa é negar. Vou repetir, a pior alternativa é negar. Vou repetir, a pior alternativa é negar. Se você nega, aquilo se fortalece, você recalca, e aquilo fica muito maior, lhe dominando, lhe controlando, e haja choro, haja vitimização e haja procurar culpado. E a vida não acontece, trava, o corpo padece, que é inevitável. Por outro lado, coragem é a capacidade de abrir os sentimentos para o que tememos ou desconhecemos. Para mim, abrir os sentimentos, isso aqui é do livro, tá? Esse texto. Abrir os sentimentos significa eu olho, eu não vou mais negar, eu vou encarar. Eu tenho medos que eu preciso cuidar, que eu preciso olhar. Mário, como olhar? Aí existem várias formas. Processo terapêutico, graças a Deus, está aí para ajudar muita gente a olhar para esses medos. Principalmente quando a abordagem trata da visão sistêmica. Quando eu falar visão sistêmica, estou falando seus pais, seus avós, seus bisavós e por aí vai. Essa turma toda está em você. Como, Mário? Aí seria mais 4 palestras para falar só sobre isso. Porque é um assunto que nós, de um modo geral, não olhamos, né? Então, vamos lá. Pronto, voltei para a lâmina. Nível de sobrevivência. O mundo é escasso, é assustador, querem me derrotar, eu preciso matar um leão por dia, é estresse, é tensão, eu só vivo na tensão, no estresse, medo de perder, isso é terrível. Me irrito, sou uma pessoa irritada, tensa, irritada. A energia da raiva está sendo canalizada para me autodestruir, de um modo geral, no nível de sobrevivência. Porque eu tenho que competir com você, eu tenho que ter força para vencer você. E eu entro na frequência da competição da raiva destrutiva ou negativa. A raiva, como todas as outras emoções básicas, é como uma moeda, cara e coroa, cara e coroa, cara e coroa. Tem um lado cara e tem um lado coroa. Ok? Lado positivo, lado negativo. O medo, lado positivo, lado negativo. O amor, lado positivo, lado negativo. São 5 as emoções básicas. A famosa trama: tristeza, R, raiva, A, amor, afeto, M, medo, A, alegria. Então, energias básicas, são emoções básicas. A alegria tem um lado negativo? Tem. Né? Eu ouvi algum tempo atrás uma frase que não entendi naquele momento, mas hoje eu já entendo. Que diz que rir demais é desespero. Não sei se faz sentido para vocês. Para mim faz. Né? Todo excesso esconde uma falta, né? Enfim. Mas também é assunto para outra palestra. Haja palestra. Então, sobrevivência tem muita raiva. Concordam comigo? Porque eu estou competindo, matando um leão por dia. Ave Maria. Ora, nível de relacionamento adoecido. Eu me torno codependente, eu controlo você, eu não posso perder você. Você não pode me deixar em dúvida quanto ao amor que eu espero, que eu desejo infantilmente que você tenha por mim. Ou seja, faço o papel de mamãe.
Ou seja, faço o papel de papai, porque eu trago da minha estrutura sistêmica essas faltas. E eu procurei encontrar em você alguém que me supra. Então, eu me torno codependente. Tem muita raiva aí, não tem? Tem muita vitimização, não tem? Hã? Eu libero o outro, eu me desapego, dou liberdade, fico bem, leve, livre, numa relação de confiança. Não fico, não consigo. E a culpa é sempre de quem? Minha. Ó, ele apontou para você, ó. Ele fez assim. Dela. Dedurei, viu? Mas acho que ela viu. A culpa é dela, a culpa é dele. Porque ele isso, porque ele aquilo, porque ele isso, porque ele aquilo. Ela isso, ela aquilo, ela... Gente, raiva destrutiva. Inferno. Aí vem a pergunta que eu falei há pouco. Às vezes, numa cama de UTI, né? Quando eu recupero um pouco de lucidez, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Às vezes, quando desencarna, né? Já desencarnou. Pum, foi. Continua. Será que eu levo aprendizado para a erraticidade? Mas vamos falar dessa existência, porque nós estamos encarnados. É nessa existência que a mudança vai acontecer. Movimentos de mudança. E eu nessa história? Nível de autoestima. É um assunto interessantíssimo que nós vamos ver em fevereiro, última sexta-feira de fevereiro, lá na Piedade. E aí, quando eu me coloco, começa a me ver, eu me coloco como referência. Eu me coloco como referência. As relações começam a ficar mais leves. E que força é essa que me leva a olhar para mim com mais respeito, consideração e acolhimento? Pá! Energia positiva da raiva. Eu vou bancar. A vida é minha. Eu vou bancar. Ninguém vai fazer isso por mim. O processo de autotransformação que a gente romantiza, acha lindo, mas não entende, que é a tal da reforma, ou você tem uma energia que lhe dê força para você se bancar nos acessos, desacessos, tropeços, levantar, cair, faz parte. Sem essa energia vital, de força vital, você não consegue sair do canto. Fica aqui, ó, na vítima. E aí eu vou bancar a minha vida perguntando o que é que eu quero para a minha existência. Eu costumo fazer uma pergunta em atendimento que eu gosto, que mexe comigo. Você quer viver até quantos anos? Já fiz muito essa pergunta em público, assim, palestra, lá no CRE, no Ciclo de Renovação Espiritual, que é o centro que eu frequento. Por enquanto, está tudo fechado. Você quer viver até quantos anos? Mário, faz sentido essa pergunta? Para mim faz todo sentido. É porque eu tenho tanta história para contar e quando eu olho para o relógio, e eu vejo o conteúdo que tem aqui, eu vou passar um bocado de coisa por cima, tá? Porque eu quero contar essa história, eu não posso deixar de contar. Eu vivi momentos muito delicados no meu processo de transformação. Estou em pleno processo, estamos, né? Porque eu vivia de idealizações em que eu tinha, porque era dirigente centro espírita desde 17, 18 anos. Essa é a minha história, eu tenho que honrar essa história. Que coisa boa, maravilhoso. Eu não quero isso para meus filhos, não. Primeiro curta a sua história, e no momento certo você assume compromissos que na época eu não tinha maturidade para assumir, porque eu idealizei, eu tinha que ser certo, entenda-se santo. Tudo bem, aconteceu só comigo, graças a Deus não acontece com outras pessoas não é? E aí eu tinha que vestir um personagem, era fingimento? Não conheço ninguém mais puro do que eu.
na boa intenção, naquele contexto. Mas eu tropecei na minha imaturidade, infância emocional. E vivi momentos críticos, de muita culpa, muita culpa, muita culpa. E nós tínhamos um grupo, e esse grupo se reunia, a gente estudava obras, e nós tínhamos um tempo reservado à meditação no final. Eu estava profundamente amargurado, abatido, sem energia. Sabe por quê? Porque a minha energia vital estava reprimida, negada, porque eu tinha que ser muito paciente, ser muito tolerante, ser muito bonzinho, ser muito certinho. Isso não é humano da forma como eu idealizei. E eu estava lá na minha meditação pedindo ajuda. Estou contando pela primeira vez assim em público essa história. E de repente veio na minha mente, não tenho mediunidade ostensiva, mas a sensação que eu tenho é que vinha desse lado, eu estava sentado desse lado, uma voz, eu ouvi no meu pensamento, né, que perguntou o seguinte: você quer viver até quantos anos? Que coisa mais sem sentido. Mas refleti. Aí eu pensei, até os 85 anos. Calcule quanto tempo falta até os 85. Eu tinha 49, faltavam 36 anos. Aí eu pensei, faltam 36 anos. O que é que você quer fazer dos seus 36 anos? Escolha olhar para esses 36 anos do que para os 49 que você fez o que conseguiu fazer. Gente, quando eu falo sobre isso, eu me emociono, não tem como. Ou seja, você quer viver até quantos anos? Eu escolhi 85. Depois eu aprendi com o tempo a fazer um complemento, no mínimo. A pergunta básica que muita gente me faz, eu acho que alguns estão pensando, olha que eu estou lendo pensamentos. Mário, como é que você tem certeza? Quem está falando em certeza? Não tenho certeza não. Eu estou falando de possibilidades, não de certeza. Certeza ninguém tem. Querer ter certeza é coisa de criança. Você não tem certeza. Possibilidades. O fato é, isso me impulsionou a olhar para frente e gradativamente liberar uma energia que levou tempo para se manifestar, que é o que eu chamo de energia positiva da raiva. Transformação, vocação. Vamos seguir. Raiva. Você sente raiva? Sim ou não? Vixe, está um sim tão fraco, que o pessoal de casa não está conseguindo escutar. Sai um sim tão fraco como quem diz, será que eu admito? Ou continuo negando? Ou continuo negando? Gente, é uma pergunta básica. Eu sou humano, sinto raiva. Ah, mas eu não queria sentir. Mas vai sentir. Ah, mas eu não devo sentir. Por que não? Ah, porque a raiva me faz mal. Faz, dependendo da forma como você canalize essa energia. Mas mesmo a energia agressiva, violenta, destruidora da raiva, olhe, não negue, porque ela traz uma mensagem. Nós vamos ver isso já já. Tem uma mensagem. Por que que essa situação me irritou de forma tão desproporcional? Isso é meu, está em mim. Tudo acontece dentro de mim, isso é um princípio básico de quem busca o autoconhecimento. Sou eu que interpreto a realidade fora de mim. Por que foi de forma tão agressiva, violenta? Opa, isso é meu. Não é que eu sou isso, eu não sou isso, mas isso é meu. Então, olha para isso. O que você aprendeu sobre a raiva? Papai do céu não gosta de criança que sente raiva. Quem já não ouviu isso, né? Se a criança fosse um pouquinho mais esperta, diria, mamãe,
Então, papai do céu não gosta da senhora, porque de vez em quando a senhora vive brigando com o papai. Não é? Por quê? Ou seja, você está educando, nós fomos, eu não me lembro de ter escutado não, mas eu acho que escutei. Educado para negar uma emoção que é básica. Não negue, quanto mais nega, pior fica. A raiva faz mal ao corpo? Faz, realmente. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso negar? Não, eu posso aprender com ela. Conclusão, a raiva precisa ser combatida. Nós, os religiosos, combatemos a raiva. Não combata, aprenda. A raiva negativa e a raiva positiva. Se você aprende com a experiência da raiva negativa, violenta, agressiva, se você aprende, você transfere essa energia para a raiva positiva. Agora, se a gente briga conosco, nos colocamos como vítima, sou eu quem grito, sou eu que quebro as coisas, sou eu que derrubo a mesa, e ainda o outro é o culpado. Culpado, com todas as letras. Gente, que experiência eu vou levar para a minha vida? A experiência da vítima, que é muito confortável, entre aspas. E falamos de reforma íntima como se fosse só querer. Não é. Vamos tomar um passe. Que eu tive uma raiva hoje. Ai, desequilibrou os chakras. Desequilibrou mesmo. E aí, você vai aprender o quê? Como é que foi? Eu quebrei, gritei, bati, mas também qualquer um no meu lugar faria a mesma coisa. Ok, desequilibrou o chakra. Aprendeu o que com isso? Não, fiquei procurando culpado, transferindo. Ou então me culpando. Ai, como eu fiquei culpado. Culpa e raiva andam juntos, vamos já ver. A raiva como energia natural, eu procurei no Google e encontrei esse conceito que eu achei adequado. Serve para limpar sentimentos ruins, mandar para fora o que acreditamos ser injusto ou nos faz mal, limpar o que nos pesa. A raiva, nem positiva nem negativa, tem essa função, nos preservar. Não sei se faz sentido, tá? Inúmeros fatores geram o impulso da raiva. Lembrei de um enquanto eu bebo água. O que é que lhe deixa com raiva? Pensou? De quem é? Eu vou usar um termo que eu não uso, mas vou usar. De quem é a culpa? A gente tem que procurar o culpado, né? Ou a gente se culpa e sofre, e não aprende com a experiência, vai repeti-la, ou o outro, o que também é péssimo, vai repeti-la, porque nos viciamos na condição da vítima. Cara ou coroa, todo sentimento, toda emoção tem dois lados. Uma moeda não tem só cara, uma moeda não tem só coroa. Então a raiva tem um lado cara, que eu vou chamar de lado negativo, gosto muito desse termo, e tem um lado coroa, chamar o lado positivo da raiva. Aspectos negativos da raiva, vou ter que correr um pouquinho. Quando se torna sistemática, ou seja, passa a ser a forma habitual de expressar sentimentos incômodos e de se defender. Aí é um aspecto péssimo, porque a gente se condiciona a expressar raiva. Raivas desproporcionais. E muitas vezes essas raivas desproporcionais são aspectos da nossa história infantil em que você, eu, nós, planeta Terra, engolimos a seco a famosa raiva. Criança, cala a boca, você não tem voz. E uma série de injustiças que a criança leva para a vida, e essa raiva reprimida vai se manifestar. E muitas vezes se manifesta na infância mesmo, contra os pais, contra os colegas da rua, na escola, crianças extremamente agressivas, muita raiva acumulada, sem acolhimento, sem afeto.
ou não sentem como se fosse afeto, né? Violência, agressividade, aborrecimento sistemático são aspectos negativos da raiva. Autodestruição é a autodestruição. E aí vem o que eu chamo trio parada dura. O que é o bendito trio parada dura? Essa é uma expressão que eu costumo usar. Um é a raiva. O que é que está ligado à raiva? Que é tão destruidor quanto ela, uma coisa puxa a outra. Quem dá um palpite? Raiva. Muito bem. Culpa. Parabéns. E um terceiro aspecto que nós conhecemos bem, raiva, culpa, culpa, raiva. O terceiro aspecto é a vergonha. No livro O Amor Não é um Jogo de Criança, que eu falo deles, alguém deve estar pensando, Mário não falou no livro ainda. Tem um capítulo chamado Violência, Vergonha e Culpa. Gente, que capítulo maravilhoso. Que ele trabalha a criança emocional. Também tem em PDF, se você quiser se conhecer. Esse livro fez a diferença na minha vida há uns 10, 11 anos atrás. Tem o antes e tem o depois desse livro, tá bom? Então, esse trio parada dura está presente na sua vida. Vou pular isso aqui. Agora eu vou falar da virtude da raiva. A virtude da raiva. A raiva é uma energia e força vital. Ok? Sem ela você não sai do canto. Sem ela, a irmã Dulce ficaria dentro do convento. Rezando, 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 pedindo salvação. Está errada? Não, não estou criticando. Não é real isso. Sem a energia positiva da raiva, eu, você, ficaríamos tomando passo, bebendo água fluidificada, litros, esperando o bem-estar e a felicidade. Que os mentores me escutem, porque eu sou carente de... Sou tão bom, não faço mal a ninguém. Sim, só a você. Porque quando você se abandona e não manifesta a sua energia, você está se limitando, se fazendo mal. Energia e força. Direcionar essa energia para ações concretas. A energia positiva ou virtude da raiva, ela lhe leva para a ação. Ação. Coisas concretas. Trocar a queixa por ações. Eu paro de me queixar, de me lamentar, de ser o coitadinho, ou aquele merecedor de pena, porque, olha, meus amigos, é muito drama. Às vezes a gente compete nos dramas, não é verdade? A gente fica competindo. Observe algumas conversas. Quem que sofre mais? A minha dor, a minha doença é maior do que a sua. A minha enxaqueca me deixa louca. Ah, porque você não conhece a minha? Ah, não queira não. A sua é pouca. A outra já fica com raiva porque ela está ganhando. Eu preciso criar um outro drama agregado àquele drama que ela venceu. A enxaqueca dela é muito mais... Ah, gente, pelo amor de Deus, para! Se a gente for falar sobre a queixa, aí a gente também é mais uma palestra. Ação. A virtude da raiva pode ser direcionada para um propósito. Lembra que eu falei? No 5º nível de consciência, vocação, canalize a energia vital, que eu chamo de energia positiva da raiva. Arregace as mangas e diga: eu sou dono da minha vida, eu vou fazer aquilo que me faz bem. Que eu considero como o grande ideal da minha encarnação. Vá lá e faça. Busque ajuda, peça apoio, humildade, reconheça que não sabe. Vá lá e faça. E dê um basta. Esse basta, eu queria ter uma mesa aqui para dar uma pancada na mesa. De vez em quando você precisa dar essa pancada. Por que que não deu? Porque não se leva a sério. Estou dando na minha perna. Mário, você está afirmando com tanta raiva. Não, eu estou falando normal. Ou seja, dá um basta.
relacionamentos abusivos. Basta! A forma como você se trata, se depreciando, falando mal de você. Já imaginou se alguém um dia falasse de você o que você fala de você? Eram 5 encarnações com ódio. E não tinha esse negócio de esquecer o passado, não. Eu ia lembrar, hein? Porque é tão marcante. Nós nos tratamos mal. Basta! Basta de coitadismo. Basta de pedir a mentor que me cure. A doença foi criada. Eu estou pagando. Não está pagando coisa nenhuma, não. Você está se desrespeitando. Essa história, eu estou pagando o que eu fiz na outra encarnação. Deus não é credor. Nós criamos e o perispírito absorve a frequência mental que nós vibramos. E isso vai para o corpo. Aí ficamos cheios de fé. Basta! Solta, libera. Eu vou parar de me queixar. Eu vou parar de ser vítima. Ai, dá um prazer, é tão bom ser vítima. Será que eu quero mesmo parar? Quer não. Nós não queremos. Eu estou falando aqui, mas eu sei que nós não queremos. Que é prazeroso demais ser vítima. Tem uma série de ganhos, entre aspas. Claro que não existem ganhos, mas a nossa maturidade emocional nos leva a acreditar que existe. Integrar e aprender com a raiva. Eu não vou falar, isso aqui é uma coisa prática, é uma ferramenta que não vai dar tempo. Integrar e aprender com a raiva. Ou seja, o oposto do negar é aprender com a experiência e levar para a vida. E quando a raiva voltar, eu já trago a experiência e aprendo quando ela retornar. Vou avançar, porque agora eu vou para o final. Espero que vocês tenham entendido que a raiva é uma energia vital que você utiliza para se destruir, para se colocar como vítima, portanto se destruir, para se fazer de coitado, portanto se destruir, para adoecer e para estragar os seus relacionamentos. Na esperança, se você é uma pessoa ligada à religião, que Deus, o modelo de Deus que você idealiza, Ele vai ter pena de mim e vai fazer por mim. Você conhece alguém que teve êxito nessa empreitada infantil? Não. Porque outra ideia macabra é de que o sofrimento é agradável a Deus. Onde foi que Jesus Cristo disse isso como grande terapeuta? Os cristãos dizem isso. Mas Jesus Cristo, como terapeuta, não diz isso. Ele lhe convida a bancar a vida. Mas, emocionalmente, de um modo geral, a gente não entende isso. Vou ler sem maiores comentários. Sabe para que você renasceu? Para aprender a cuidar de si. Não, eu renasci porque eu tenho uma missão de ajudar os pobres lá no Paulo Estevão, lá no JEP. Legal, ajude. Agora, por favor, não faça disso o substituto da sua missão pessoal, que é cuidar de você. Quando você aprende a se cuidar, você cuida do outro com desprendimento. Agora, eu estou careca de ver, porque eu nasci dentro do movimento, pessoas que são maravilhosas na sopa, distribuição da sopa, trabalha com idosos, até o ponto em que não são melindradas. Melindrou-se, ai, doeu meu pé, pisaram no meu pé, não veio mais. São reflexões, não quero ser dono da verdade. Cuidar do aspecto físico, cuida do seu corpo, caminha, faz atividade profissional, emocional, moral e espiritual. É motivo de ilusão dolorosa esperar que alguém assuma esse papel. Tem muita gente atribuindo ao marido, ao pai, esse papel. Quem aprende a se cuidar, aprende a cuidar do outro. Terminou, né, o nosso tempo. Ninguém ama aquilo que não conhece. E para você se tornar responsável por ti mesmo, precisas conhecer quem és. Como você poderá ser feliz se não mora em ti? Aí entra os níveis de consciência. Estou lá no nível 2, eu preciso que você me aprove. Diga que me ama. Senão, minha vida vai para o buraco. Olha que infelicidade.
Aceita-te a ti mesmo, amando aquilo que és, pois quando você abraça as tuas sombras, elas serão redimidas. Não lute contra você mesmo. A primeira luta é parar de lutar. Tem uma força infantil e ancestral por trás disso. Essa proposta autodestrutiva de se rebaixar. Ama a ti mesmo, está terminando. Do jeito que és. Deus que te conhece, te aceita e te ama do jeito que és. Como poderás amar o outro se não te amas? Como poderás te doar aos outros se não te possuis? Como poderás ser se não és inteiro? Nunca rejeite tuas limitações, pois és humano, e o Deus que assim te criou por amor, achou muito boa a obra que fez. A prova disso é que ele te destina ao progresso pela imortalidade. Não alimente sentimentos de culpa, nem reprima os teus sentimentos e emoções, por mais negativos que sejam. Encare-os, aceitando-os para modificá-los. Essas frases eu vou levar, tem a ver com autoestima, tem a ver com pai, tem a ver com mãe, tem a ver com a criança que está dentro de você. Eu vou levar para a palestra de fevereiro, lá no outro JEP, já que aqui eu não estou com condição de comentar. Fazer o caminho de volta significa levantar e voltar a andar sempre. Precisa de força, energia da raiva, positiva da raiva, senão não levanta. Rumo a uma condição de maturidade emocional em que você é responsável por você. Somente as pessoas autorresponsáveis amadurecem. E para se autorresponsabilizar sem culpa, é necessário ter energia vital, que eu chamo de virtude da raiva. Jesus terminou. É a referência terapêutica no processo de autoencontro e o ponto de relação direta com Deus que pulsa em você. Por isso que no início eu pedi a presença de Jesus, o terapeuta, e que ele trouxesse uma criança que existe dentro de você, seu pai e sua mãe, porque formam a estrutura emocional para lhe ajudar a sair do estado de inércia, eu digo lhe, estou falando de mim, nos ajudar a sair do estado de inércia e caminharmos juntos para a nossa principal destinação, cuidar da nossa vida, bancar a nossa vida. Que Jesus Cristo, o grande terapeuta, nos ajude, nos ampare e nos clareie a consciência, nos dando coragem de cuidar da própria vida. Muito obrigado a vocês.